Neemias capítulo 13, versículo 23. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua do seu respectivo povo. Contendi com eles, os amaldiçoei e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Amém. Agora é hora de Neemias voltar para a terra da Babilônia, porque ele era escravo. Ele foi o governador de Judá e 12 anos se passaram. E o templo estava lá, era o centro espiritual da nação. Os muros da cidade estavam construídos. Não havia mais entulho na cidade, eles limparam a cidade. Em Neemias 11, as pessoas foram morar na cidade de Jerusalém. Milhares de pessoas foram morar na cidade de Jerusalém. Em Neemias 10, eles fazem uma aliança com Deus, eles assinam um documento de que eles obedeceriam ao Senhor a partir daquele dia. Houve um avivamento espiritual e Neemias vai embora e deixa a terra de Israel. A Bíblia não fala quanto tempo Neemias ficou na Babilônia novamente, mas a vida, a gente precisa vigiar nas coisas que nós já alcançamos em nossa vida, porque às vezes, com o passar do tempo, nós começamos a viver do passado e nós deixamos o Senhor no presente. Às vezes, o passar do tempo faz com que a gente perca aquelas coisas maravilhosas que Deus fez em nossa vida um dia. Era tão bom, a presença de Deus foi tão grande em nosso meio, mas às vezes a gente acaba nos acostumando e voltando a praticar coisas que nós não deveríamos praticar, e perdemos, como Jesus falou à igreja de Éfeso lá, que nós perdemos o nosso primeiro amor, nós perdemos aquele amor que nós tínhamos pelo Senhor, aquele amor que nós tínhamos a casa de Deus, aquele amor que nós tínhamos a palavra, aqueles momentos que Deus falou tanto conosco e mudou a nossa vida. Nós éramos tão apaixonados, nós íamos para a oração, nós íamos para a vigília, nós amávamos a Deus. E sabe, a gente tem que tomar cuidado em nossa vida, porque quando nós não crescemos, nós decrescemos. Quando nós não avançamos para conhecermos mais a Deus, nós acabamos perdendo algumas coisas tão preciosas que nós tínhamos em nossa vida, movimentos maravilhosos que começaram debaixo do fogo, debaixo da presença do Senhor. Com o tempo pode ter a tendência, se não fizer nada, a perder aquilo que um dia eles tiveram na sua vida. E na ausência de Neemias, as coisas voltaram a ser como eram antes de Neemias. Ele deve ter ficado lá na Babilônia 6, 7, 8 anos, e alguns anos depois ele resolve voltar. Provavelmente Esdras estava morto. E quando Neemias chega de volta a Jerusalém, ele toma um choque, porque tudo aquilo que eles haviam prometido a Deus e assinado, eles não estavam vivendo mais aquelas coisas lá. Primeira coisa foi que o sacerdote, ele viu umas salas lá no templo, e ele falou o seguinte: ele era parente de Tobias. Tobias foi inimigo, opositor de Israel, opositor de Neemias, e agora ele resolve entregar uma sala grande, onde eram guardados os alimentos, as ofertas que as pessoas traziam para a casa de Deus. Ele então cede aquelas salas para Tobias, e Tobias, que era
o inimigo de Israel monta sua casa lá dentro do templo do Senhor e começa a morar ali dentro do templo. É a permissividade de permitir que o inimigo more dentro do templo do Senhor, permitir que coisas que não agradam a Deus morem no templo do Senhor. E quando Neemias viu aquilo lá, ele ficou indignado, ele ficou irado. A Bíblia diz que ele pegou e chamou as pessoas e pegaram os móveis e jogou na rua as coisas que estavam lá dentro. Eu não posso deixar a sujeira dentro da casa de Deus, meu amado. E às vezes a gente tem que ser radical com a casa de Deus, não com a vida dos outros, mas com a nossa própria vida. Fazer uma limpeza, tirar para fora as coisas que podem fazer com que a gente perca a bênção. O problema é que o sacerdote fez aliança com o cara que não deveria fazer. E se você quiser saber onde vai estar a sua vida daqui a 10 anos, vai depender muito com quem você faz aliança agora, com quem você anda hoje. Os livros que você lê hoje, as coisas que você vê hoje, vão influenciar a sua vida e vão revelar no presente quem você vai ser no futuro. E os levitas, os cantores, os sacerdotes, milhares de pessoas, a tribo de Levi que servia ali no templo, eles viram que não tinha mais como eles se manter naquele lugar. Então cada um deles voltou para seu sítio, voltou para a fazenda, voltou para sua casa fora de Jerusalém. A casa de Deus estava sendo abandonada, o centro de adoração ao Senhor estava sendo abandonado. Na época de Neemias, a casa de Deus era o centro, era Deus primeiro, era Deus mais importante, era buscar o reino de Deus em primeiro lugar, era colocar o Senhor como centro da nossa vida financeira, da nossa vida em tudo. É o centro da comunidade, é a casa de Deus. Mas agora eles abandonam a casa de Deus, e aqui entra o profeta Malaquias. Antes de Neemias voltar, entra o livro de Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, e Malaquias estava lá, e ele prega para aquelas pessoas, e ele fala aos sacerdotes: vocês oferecem o pior para Deus, aquela ovelha cega, manca, vocês oferecem para Deus, vocês não podem vendê-la, então vocês trazem ela no templo para oferecer ao Senhor, e vocês acham que isso não ofende a Deus? Vocês deveriam dar o melhor para o Senhor e vocês dão o pior para o Senhor. E ele falou, Malaquias falou: trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, porque vocês estão me roubando, diz o Senhor. Qual que era o objetivo? Era manter a adoração no templo, era manter os sacerdotes no templo. Porque as ofertas eram de alimentos, porque os sacerdotes recebiam alimento para se manterem. Havia uma divisão, havia centenas de pessoas servindo no templo. Na verdade era para manter a adoração, as coisas acontecendo na casa do Senhor, mas eles estavam se esquecendo disto, e se continuasse assim, as portas do templo iriam se fechar. Ah, pastor, mas o Novo Testamento é segundo o coração. Não, segundo o coração está falando de oferta para os pobres. Você dá, conforme Deus tocar no teu coração, aquela oferta que você vai dar para os pobres. Diferente de dízimos e ofertas. E Deus promete, Deus fala lá em Malaquias: ah, pastor, mas Malaquias não é para a igreja. Sim, o Velho Testamento não é para a igreja, vamos jogar fora. O Velho Testamento são princípios que servem para a minha vida hoje, para a igreja. Claro, eu não sou salvo pela lei, como ninguém foi salvo pela lei, como pela lei ninguém foi justificado. Nós fomos, Abraão foi justificado pela fé, e as pessoas foram justificadas pela fé. O salmista falou: a tua graça é melhor do que a vida. Não era por obras. Agora, a fé sem obras é morta, claro. Quando você fala, eu creio, mas não faz nada, mostra que você não crê. Porque quem crê, faz. Quem crê, faz. E a Bíblia diz que ele chamou os magistrados, no versículo 11, contendi, eu briguei com eles.
Eu falei, por que vocês estão abandonando, desamparando a casa de Deus? Eu ajuntei os levitas de todos eles e restituí ao trabalho. Vocês vão estar aqui para servir ao Senhor. E o povo se animou e começaram a trazer novamente os dízimos e as ofertas e as primícias da casa de Deus. E foi restabelecido o templo como centro da vida de Israel. A adoração, o serviço ao Senhor, o reino de Deus é o mais importante em nossa vida. O meu entretenimento, o meu trabalho, as outras coisas, o meu casamento, todas as outras coisas giram em torno do meu relacionamento com Deus. É dali que flui, são os princípios de Deus, dali que fluem as outras coisas na minha vida. Se aquele entretenimento não estiver de acordo com os princípios do reino de Deus, não servem para mim. Havia mercadores trazendo seus produtos para dentro da cidade de Jerusalém no sábado. E os moradores de Tiro, os tírios, eles pescavam e traziam do mar o pescado para vender dentro da cidade de Jerusalém no sábado. E Neemias, quando viu aquilo, os repreendeu, e eu contendi com os nobres: que mal é esse que vocês estão fazendo, profanando o sábado? Pastor, você guarda o sábado, é isso que você está nos dizendo? Não, estou dizendo que há um princípio por trás do ensino. O ensino do sábado não é da lei de Moisés. A Bíblia começa dizendo em Gênesis lá que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele fez o quê? Porque ele estava cansado? Não, Deus não estava cansado. Ele descansou para estabelecer um princípio para mim e para você. E depois foi reforçado na lei de Moisés para que eles fizessem aquilo lá. Sabe por quê? Porque Deus criou a mim e a você de uma maneira que nós devemos trabalhar 6 dias e no 7º nós descansamos. E se nós não descansarmos, na lei eles eram mortos. E se eu e você não descansarmos, nós vamos morrer também. Talvez do coração, de câncer, de qualquer outra coisa. Até porque o princípio ensinava o seguinte: que você deve confiar em Deus, que enquanto você dorme, Ele prepara as coisas para você. Que enquanto você tem aquele dia que você separa para descansar e para adorar a Deus, e que eles chamavam, é um dia santificado para nós adorarmos ao Senhor e descansarmos. Você quebrar aquele princípio, você vai morrer antes da hora e não vai completar a tua carreira que Deus tinha planejado para a sua vida. Que defunto não trabalha para Deus. Descanso para cada um é uma coisa diferente. Aquele dia que você separa, pode ser segunda-feira, pode ser sábado, pode ser domingo, enfim. Pastor, é que no Novo Testamento o dia de descanso passou a ser domingo, porque a igreja fez o culto no domingo. Não tem nada a ver. Tem gente que domingo precisa trabalhar, mas ele pode descansar, o dia de descanso dele é na terça-feira. O que é dia de descanso? É aquele dia que você faz alguma coisa que te relaxa, não é ficar deitado numa rede só, olhando para o céu, mas para alguns é isto, para outros é ir no campo assistir o jogo do Corinthians, por exemplo. Para alguns é ir pescar, para alguns é ficar em casa, para alguns é descansar, mas você tira aquele tempo e você fala o seguinte: por isso que nós pegamos o domingo, porque já que no Brasil o domingo é um dia que não trabalha no geral, então se torna um dia de descanso, de você ir à casa de Deus, adorar a Deus. E é ótimo isso daí, porque é o primeiro dia da semana, é o domingo. Então nós começamos o primeiro dia da semana já oferecendo a nossa adoração a Deus, para no segundo dia, na segunda-feira, continuarmos a nossa vida. Mas ele também viu que, quando ele começou a olhar, viu umas crianças lá na rua e foi conversar com elas e falou em hebraico com elas, elas não entenderam nada. As crianças começaram a falar com ele em língua estranha, asdodita. As escrituras, a Bíblia, o Velho Testamento era escrito em hebraico, aramaico. O que eles estão falando em asdodita? Crianças, porque ele viu que começou a casar com outros povos. Ele falou: vocês não leram que Salomão era um homem amado por Deus, e vocês não viram que as suas mulheres perverteram o seu coração e o desviaram dos caminhos de Deus?
A Bíblia diz que ele ficou tão irado que eu contendi com eles e eu os amaldiçoei. Eu espanquei algum deles, eu arranquei o cabelo deles. Arranquei a barba deles. E sabe o que acontece? É que tem coisas em nossa vida que nós temos que ter ira na hora certa. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Irar não é bater boca com a mulher em casa, gritar com o filho, não. Mas Jesus, ele teve uma ira quando ele chegou no templo 2 vezes, no começo do seu ministério e no fim do seu ministério. Ele chegou no começo do ministério, entrou lá no templo, e ele viu nos pátios do templo as ovelhas, as pombas e o comércio, e as pessoas vendendo, enganando as pessoas. Quanto custa essa ovelha aqui? Esta ovelha aqui, olha, custa R$5.000, lá fora custava R$500, mas aqui no templo a inflação, você vem com dinheiro, precisa trocar o seu dinheiro pelo dinheiro que a oferta é dada no templo. Tem oferta própria para o templo, e os cambistas cobravam além do que deviam, e enganavam, extorquiam, roubavam as pessoas. Gente pobre, que a Bíblia diz: você não tem dinheiro para oferecer ao Senhor uma ovelha, ofereça 2 pombinhos. Se você ler nos evangelhos, José e Maria, quando foram consagrar a Jesus, eles ofereceram pombinhos porque eles eram extremamente pobres. Então a gente vai com a nossa moedinha contada e vamos chegar lá no templo, na casa de Deus, e vamos comprar o pombinho para oferecer ao Senhor. E chegava com a moedinha contada lá, e os bandidos inflacionaram e vendendo por um preço absurdo. E quando Jesus chegou lá e viu aquilo, ele pegou um monte de cordas e fez um azorrague, e pegou e sentou a corda em todo mundo, e chutou aquelas bancas, e a moeda se espalhou, e a ovelha saiu correndo, e as pombas voando, e as pessoas falaram: com que autoridade você faz isto? E ele falou: vocês não leram que a casa do meu pai será chamada casa de oração, mas vocês transformaram em covil de salteadores, de bandidos. Aquilo acendeu a ira de Deus, e os discípulos lembraram de um salmo que dizia: o zelo da tua casa me consumiu. Às vezes a gente precisa de atividade, precisa de zelo, precisa limpar a área da nossa vida. Foi isso que Neemias sentiu. Você tem que tomar cuidado com quem você anda, porque o diabo vai colocar gente legal na sua vida para destruir a tua vida e afastar você dos caminhos do Senhor, meu amado. Você tem que ser radical com algumas coisas. Se alguém quer ser teu amigo para levar você para o pecado, fala: sai, não quero isso daí para a minha vida. Se nós deixarmos as coisas caminharem como elas são, e às vezes a gente não tomar algumas providências em nossa própria vida, nós vamos acabar perdendo o que um dia foi bom. Sabe, porque alguns anos antes eles fizeram uma aliança, eles escreveram, houve um avivamento, eles choraram, eles ouviram a leitura das Escrituras por Esdras, e choraram, e choraram, e choraram, e fizeram a festa dos tabernáculos, e ficaram em cabanas uma semana, e liam as Escrituras desde o nascer do sol até ao meio-dia, e se prostraram e confessaram seus pecados. Mas tudo isso pode ficar no passado se nós não mantermos a nossa vida. Sabe, todas as outras coisas na minha vida giram em torno de eu servir ao Senhor, de eu ser um cristão de verdade, de eu viver com o coração limpo, eu não quero perder as coisas que Deus colocou na minha vida, eu não quero perder a simplicidade do Evangelho, o amor a Cristo, o amor à palavra. Eu quero ler a Bíblia e me emocionar como eu me emocionava, e chorar no carro quando eu ouço as Escrituras e adorar a Deus. E a minha vida mudou muito em 40 anos, mas eu não quero perder o meu coração
perder a necessidade de jejuar. Senhor, eu preciso ser quebrantado, eu preciso jejuar e orar e buscar a tua face, colocar meu rosto no chão, servir ao Senhor. O desejo de servir a Deus, o desejo pela obra missionária, o desejo de orar por outros países, o desejo de ver o evangelho ser pregado. Sabe, eu não posso perder estas coisas em meu coração, o desejo de fazer o melhor para o Senhor na minha vida. Eu não quero perder estas coisas no meu coração. Eu não quero perder um dia o que eu fui e morrer de uma maneira que não era aquilo que eu sonhei.